se as pessoas às vezes me perguntam como fazer as conexões da ferramenta com uma outra ferramenta. Então, assim, como eu estava dizendo, a gente tem que ter uma visão mais macro. Essa mesa é uma mesa, a primeira vista que a gente tem, ela é uma mesa complexa, mais complexa que as outras que a gente tem por aí. Porque ela tem muita informação, ela tem muita ferramenta. Então, a princípio, ela parece ser difícil, mas depois que você vai pegando prática e vai fazendo e vai entendendo cada ferramenta, como ela funciona, como ela atua, ela é uma espécie de um oráculo, ela se torna uma espécie de um oráculo, só que a diferença de um oráculo para a mesa radiônica é que ela, além de se tornar um oráculo, ou seja, ela me diz o que a pessoa está passando, o que ela está precisando, ela automaticamente ela já coloca ali um remédio, ou seja, ela já coloca a correção, não é remédio não, ela já coloca uma correção. Então é importante a gente entender o que ter uma visão muito intuitiva, trabalhar muito a questão da própria intuição. Então, ou o terapeuta ou o operador, ele tem que trabalhar bastante, abrir muito essa questão da intuição. Quando você começa a se abrir para a intuição, você percebe que depois que você começa a trabalhar mais com a mesa radiônica Arcturus, isso eu percebi em mim e outros operadores já me disseram, que ampliou demais a percepção dessas pessoas, né? O grau de intuição dessas pessoas trabalhou demais. Porque o que a mesa radiônica faz? Essa mesa radiônica Arcturus ela faz? Ela acessa o campo da pessoa. Então a gente conecta ao campo da pessoa e aí a gente tem a capacidade de fazer a leitura. Na verdade, não é a mesa que faz a leitura, é o operador que faz a leitura de campo. Então, quando eu me conecto com uma casa, com um animalzinho, com uma pessoa, com uma situação específica, eu estou me conectando com o campo dessa pessoa. E eu estou fazendo uma leitura desses registros que estão ali, campo áurico dessa pessoa. Então, além do campo áurico que a gente acerta para ver como que essa pessoa está naquele momento atual, a gente ainda acessa o campo acástico, o campo sistêmico. Então, a gente tem toda essa capacidade de fazer essas análises. Só que não é assim, com uma única ferramenta, eu não consigo apenas dizer, olha, essa ferramenta abre isso de informação. Na verdade, a ferramenta ela só é uma chave que abre, que me ajuda a abrir essa informação. Então, a gente vai falar sobre as conexões dessas ferramentas, né? Como eu vejo, como eu olho, como eu, Alexandre, analiso a mesa radiônica quando eu estou atendendo um cliente. E no final dessa conversa, eu quero fazer uma mesa radiônica para aliviar os efeitos da Covid. Esse Covid é algo que a gente vai ter que lidar para o resto das nossas vidas, né? Isso aí não vai passar. É igual a gripe, ela existe aí desde que o mundo é mundo, né? Em um determinado momento ela veio e ela nunca mais foi embora. E o Covid é algo que a gente vai ter que lidar bastante. Então, não é eliminar o Covid, nada disso. A gente vai ter que se integrar, né? O Covid é uma doença sistêmica. E por ser uma doença sistêmica, a gente vai ter que lidar com ela para o resto das nossas, né? Pelo menos dessa geração que a gente vive, pelo menos até o final dessa geração que a gente vive, a gente vai ter que lidar com isso. Então, eu quero, no final, fazer uma mesa coletiva, né, para todos do grupo, os que estão do grupo da mesa radiônica Arcturus e suas famílias, né, os que estão assistindo, os que vão assistir gravado e os que não puderam, para as famílias de todos nós também. É uma forma da gente fazer e de vocês também depois fazerem a mesa para os seus aí. Nós vamos falar dessas conexões de ferramentas, como eu atuo, como eu lido com isso. Depois eu abro para perguntas de operação. Inclusive tem uma coisa que é interessante, deixa eu abrir aqui. A Andréia está perguntando se ela precisa fazer sempre a limpeza da mesa. O que a gente faz todas as vezes que a gente vai atender é aquele texto de encerramento da mesa, tá? Isso, toda vez que você atender, você encerra. Porque quando você faz o encerramento, automaticamente é como se eu estivesse também mandando ali uma energia vibracional para os equipamentos que foram utilizados da mesa, inclusive eu, para ser limpo. Não existe um processo da mesa que você precisa fazer de tempos em tempos para limpar. A limpeza é a limpeza padrão mesmo, um paninho, úmido, só para você tirar. Se quiser passar um paninho úmido com uma coisa, com umas folhinhas se você quiser fazer temperar a água com um pouquinho de manjericão ou louro, você pode fazer a limpeza da mesa normal. Geralmente, como eu ensino você partir com o pêndulo para as ferramentas, certo? E geralmente é a forma como eu trabalho, é a forma como eu acho eficaz.
é sempre pedir para o pêndulo ir para a ferramenta que vai ser escolhida, para o símbolo escolhido. Mas algumas pessoas falam, mas eu tenho mais facilidade de chegar, por exemplo, aqui em Quanin e ficar buscando na Quanin qual dos símbolos que eu preciso escolher. Aí depois eu venho aqui no cubo metatrônico, escolho um por um para ver se vai sair algum. Aí eu venho no planeta, escolho um por um. Aí eu venho nos chakras, escolho por um. Aí eu venho aqui, escolho por um. Você vai ter 1h30 de mesa fazendo. Dá para fazer desse jeito? Dá para fazer desse jeito, mas você vai ficar 1h30 fazendo essa mesa. Vai demorar muito. E uma mesa Radionic Arcturus, por exemplo, eu fecho uma mesa dessa em 15, 20 minutos no máximo. O restante é só para explicar para o cliente. Mas 15 minutos eu fecho uma mesa. Se você ficar escolhendo por estrutura de ferramentas, você vai acabar demorando muito mais. Então, a ideia de você trazer para o centro e perguntar para o pêndulo qual ferramenta deve ser utilizada, e ele vai apontar, que nem, por exemplo, ele está jogando, eu sinto que ele está apontando aqui para baixo, eu vou descendo, para onde ele está trazendo. Girou em cima, pronto, escolha a ferramenta, tá ok. Qual a próxima ferramenta? Ó, ele já está jogando lá para cima, estou exemplificando, tá, para vocês. Eu sinto a força dele para cima aqui, ó, na diagonal esquerda. E aí eu vou subindo devagarinho, quando ele girou em cima, eu sei que ele escolheu, aqui no caso, o chakra umbilical. Vamos supor que eu estou indo para cá, é no campo dos chakras. E aí, quando eu vou para cima, ele para, significa que é aqui. E aí eu posso sim fazer as escolhas dessa forma. Quando eu parto do centro e pergunto qual ferramenta, eu deixo o pêndulo solto e pergunto qual ferramenta deve ser utilizada, e ele me joga lá para cima, por exemplo, agora. Foi lá na flecha. Girou em cima da flecha, marco a ferramenta. Tá? Então, eu acho isso muito mais rápido. Porque a hora que chegar aqui, vamos supor, escolhi 3, 4, 10, 15 ferramentas, seja lá quantas ferramentas forem, e eu perguntar qual a próxima ferramenta, e o pêndulo ou parar, ou simplesmente dizer que não, significa que eu já escolhi as ferramentas necessárias, não vou precisar de mais ferramenta, e eu vou só enviar as frequências e conversar com o meu cliente. Outra dúvida que é recorrente, que me perguntam. Eu escolho uma ferramenta e falo para o cliente, escolho outra ferramenta, falo para o cliente, escolho outra ferramenta, falo para o cliente, eu escolho outra ferramenta. No começo, você pode até fazer, ou faço tudo de uma vez e envio, e aí depois eu falo para o cliente. No começo, eu acho muito mais fácil você escolher as ferramentas, todas, cada símbolo, e fazer o envio das frequências, e depois você se concentrar em entender o que essas ferramentas querem dizer. No começo. Depois que você já entende o que são as ferramentas, as estruturas da mesa, eu acredito que você pode tentar já ir conversando conforme você vai fazendo, vai puxando as ferramentas. Então, você vai intuindo. Eu escolhi essa ferramenta, aí o pêndulo trouxe para essa, ainda não me deu nada assim de start mental, aí, de repente, ela me trouxe para essa ferramenta aqui, para esse símbolo, 3 ferramentas. Aí eu já sinto confortável, por exemplo, de começar a conversar com o meu cliente. Olha, aqui é isso aqui, porque uma ferramenta vai sempre conectar com outra. E às vezes ela vai conectar 2, 3, 4, em 5 ferramentas. Às vezes você não vai sentir necessidade, você simplesmente vai querer escolher tudo e fazer o envio das frequências. Eu acredito, eu tenho para mim que essa forma de partir do centro escolhendo as ferramentas é muito mais fácil e muito mais rápida. Porque a hora que não precisar mais de nenhum símbolo, a mesa não quer mais escolher nenhum símbolo, aí a gente vai já fazer a entrega do trabalho e não tem mais que ficar caçando. Mas e aqui? Tem alguma ferramenta aqui, algum símbolo aqui que é necessário? E aqui? Tem algum símbolo aqui que é necessário? Não vai ser dessa forma. Então, eu acho que dessa forma que eu disse, é muito mais simples de operar a mesa, ok? Outra coisa, acredito que até o mês que vem eu estou soltando uma atualização da mesa. Então vai ter uma live de atualização, onde a gente vai ter eu vou trocar alguns símbolos, eu vou inserir alguns símbolos novos. Esses símbolos que serão inseridos, eles vão dar mais autonomia para vocês que já operam a mesa. Por que mais autonomia? Porque são símbolos de conexão com novas ferramentas que vocês podem instalar.
Isso vai ser bastante interessante porque você vai ter a mesa, além de tudo isso que já tem, você ainda pode colocar floral, você pode colocar aromaterapia, você pode colocar outros tratamentos na mesa, outras terapias vibracionais que você trabalhe e instalar essas novas ferramentas. Então, a gente vai ter em torno de 9 espaços aqui na mesa Radione Arcturus, em torno de 9 espaços para vocês instalarem ferramentas novas, se quiserem. Ah, eu quero colocar 9 gráficos aqui. Então, vai ter ali a opção de colocar os 9 gráficos também. Então, aí você trabalha da forma como você quiser. Então, você vai montar mais coisas nessa mesa. Então, a gente vai ter esse upgrade. Ah, mas aí eu vou ter que comprar outra mesa. Se você não quiser comprar outra mesa, você pode utilizar a mesma mesa e aonde estão organizados os espaços, você vai lá e bota lá um adesivinho e faz. Não vai ter problema algum. Mas tem algumas mudanças que foram feitas. Então, a mesa agora ela está seguindo, eu sempre falo nas aulas, né, que eu sigo uma mandala astrológica na mesa. Então, por exemplo, o leão, eu falo, está na postura de vocês, que o leão ele rege a casa 12, 1 e 2 da astrologia. Só que no caso o leão ele está aqui na minha esquerda, certo? Então, eu inverti. O leão ele vai ficar aqui onde está o búfalo e o búfalo vai vir aqui para onde está o leão. Por quê? Porque quando a gente olha o mapa astrológico, a casa 1 ela está aqui e ela desce no sentido anti-horário. Então aqui vai ser 12, 1 e 2, 3, 4 e 5, 6, 7 e 8 e aqui 9, 10 e 11 e volta para o 12 aqui. Então a gente vai seguir o processo de mandala astrológica na mesa, porque fica muito mais fácil. E outra coisa, vai estar numerado também. Então, o leão, vamos supor, o leão aqui, ele vai estar lá aqui, 12 e 1. Ele vai ter os números também das casas. Para você entender aonde naquela situação, aonde que a mesa vai atuar. Ela está atuando no inconsciente, nas questões internas da pessoa, ela está atuando no eu, no self, ou ela está atuando nos valores que essa pessoa tem. Na parte financeira ou no campo mental dessa pessoa. Será que essa ferramenta ela vai estar atuando na comunicação, no estilo de vida dela, onde ela interage, ou ela está na estrutura, nas bases, na família? Ou será que ela está aqui nos talentos, na criatividade, nos filhos? Tá rolando aqui, a conversa a mesa ela está focando na saúde dessa pessoa, saúde física, ou ela está focando no trabalho dessa pessoa, nas questões de trabalho, nas questões profissionais, ou ela está nas relações, ou ela está aqui nos processos que essa pessoa precisa passar de transformação, de desapegos, entenderam? Ou ela está aqui nas filosofias de vida, ou na carreira, ou simplesmente ela está atuando aqui nos projetos futuros. Então, isso vai trazer um pouco mais de tranquilidade até para vocês entenderem, olha, essa mesa está atuando em vários setores da vida das pessoas, às vezes essa mesa está atuando em um único setor, mas você vai conseguir saber qual que é a potência maior. Se ela está indo mais para o trabalho, para o financeiro, para o pessoal, para os relacionamentos, para a família, para a profissão, para a carreira. Então, isso vai dar e como vai estar tudo numerado, vai dar uma ideia bem legal, bem bacana. Além disso, eu vou lançar, adicionar, né, como um anexo para quem quiser imprimir e utilizar também, uma lista de diagnóstico. Acho que é legal, muita gente me pede, podia ter uma lista eu não vejo necessidade, mas muita gente me pede lista de diagnóstico. Muita gente gosta de trabalhar com listinha de diagnóstico. Que você pode fazer a sua própria lista e anexar à mesa depois, mas você também pode se conectar com essa que eu vou fazer. É bem interessante e dá para a gente trabalhar bem. A gente tem que entender as estruturas da mesa. Da seguinte forma, eu tenho o Kuan-Yin. Kuan-Yin, ela representa o campo emocional. Tudo que está relacionado com Kuan-Yin, ela está conectada ao campo emocional. Então, ela vai trabalhar as emoções, os traumas, as mágoas, essas questões
que são de cunho emocional. Tudo que essa pessoa carrega, toda a bagagem que ela carrega de tristeza, de mágoa, tudo que ela acha injusto para ela, tudo que ela vê, as questões dos relacionamentos, como ela se relaciona, isso está tudo relacionado a Kuan Yin, porque Kuan Yin é mãe, é acolhimento. No chefe Águia Branca, ele vai pegar o campo mental. Então ele vai aqui pega o campo emocional e aqui ele pega o campo mental. Então aqui ele vai pegar o campo mental e também ele vai pegar a ação, o que é necessário ser feito, o que é preciso fazer, como você se coloca, como você avança. E ele vai atuar também no raio verde, que é o raio da cura. Então sempre que cai o Águia Branca, ele vai aplicar cura. Muita gente às vezes pergunta, só caiu o Águia Branca para mim. Você conectou com o raio de cura, o raio verde. Então ele vai vai trazer equilíbrio para a pessoa, ele vai trazer equilíbrio para o ambiente que essa pessoa vive, onde ela trabalha, enfim, não sei qual é a mesa que você vai estar fazendo na hora. A Kuan Yin, ela já vai atuar no raio violeta. Então olha que interessante. Ela pega o campo emocional e ela atua no raio violeta, que é o raio da transmutação. Então é interessante que a Kuan Yin aqui ela vai trabalhar a transmutação dessas emoções. Os símbolos do Karuna aqui, eles vão ajudar justamente a gente entender. A mesa, ela assim, quando eu entrego para a mesa, ele já está ancorado no Karuna, na energia do Karuna aqui. Mas as ferramentas, na verdade, elas são apenas, a que estão na mesa aqui, apenas para eu entender qual é o processo, qual é o tempo que essa pessoa, o que está acontecendo com essa pessoa. Então, se eu tenho o zonar aqui, eu tô vendo que essa pessoa ela tem coisas que ela precisa ver, coisas que estão guardadas, que ela precisa olhar para aquilo. Se eu tenho heart, eu sei que essa pessoa ela já viu, ela já sabe o que não precisa, ela já até separou o que ela não precisa mais. Mas ela não consegue se desvencilhar, não consegue se desapegar. Casa 8, que é a casa das transformações e dos desapegos. Então a gente consegue ir fazendo essas conexões. Às vezes ela não tem a força para começar a olhar. Olha, eu sei que eu tenho coisa lá, mas eu não tenho força, eu não tenho coragem de olhar, eu não tenho força para olhar para isso. Eu não quero olhar para isso. Então o Chokurei, no caso aqui, ele vai trazer essa informação. Então todas as ferramentas aqui, elas nos trazem informação. Porque as pessoas vão falar, nossa, outro dia me falaram, mas é muita mistura de egrégora. Eu falei, mistura de egrégora onde? Eu tenho 4 arcanjos, 2 mestres ascensionados e os guias arcturianos. Os guias arcturianos trabalham com Miguel. A ancoragem dessa mesa está na ancoragem do Miguel. Os mestres ascensionados estão na âncora de Miguel também. Então não tem mistura de egrégora aqui. Eu tenho vários outros símbolos que são, esses outros símbolos eles são utilizados mais para a nossa informação. Mas quando a gente entrega o trabalho com a mesa radiônica Arcturus, a gente está entregando para as egrégoras trabalharem. Então, quando cai a ferramenta do Karuna, ou quando cai a cura multidimensional, eu não estou colocando ali o raio violeta, o raio verde. Na verdade, eu estou recebendo a informação de que vai ser trabalhado o raio violeta ou o raio verde. Eu estou recebendo a informação de que ela vai trabalhar na frequência do Arcanjo Miguel, ou do Arcanjo Uriel, ou do Gabriel, ou do Rafael. Mas eu estou recebendo a informação. Sempre a gente entendendo que a gente está recebendo a informação. Quando a gente está recebendo informação, então significa que essas ferramentas elas não funcionam. Elas funcionam porque a gente está entregando para a egrégora. É a egrégora que faz o trabalho de cura, o trabalho de limpeza, o trabalho de transformação. Não eu sou a ponte. Mas essa ponte aqui eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu preciso explicar para o meu cliente o que está acontecendo. Então, vocês têm essas informações nos símbolos. Então, não importa muito se eu não sei explicar ou se eu não entendi direito, porque muita coisa que a gente está fazendo na mesa radiônica vai estar no campo multidimensional. Os guias arcturianos são seres multidimensionais. E eles não atuam só nesse plano, eles atuam nos outros planos. Para nós, aqui existe passado, presente e futuro. Eles já não vêm dessa forma. Então, eles podem estar trabalhando na conexão de passado, e a gente não está entendendo. Não, mas isso não está acontecendo, isso eu não estou vendo. Mas é porque ele não está nessa dimensão, ela está na dimensão do passado. Ou, às vezes, existe um movimento no futuro próximo, que é uma linha dimensional também, que a mesa radiônica ela pode estar atuando ali. Mas ela pode estar também atuando na tua ancestralidade, ela pode estar trabalhando o teu registro acástico.
Então, nem sempre a gente vai ter a informação exata do que é, a gente vai ter um parâmetro. Então, quando a gente atua aqui, a gente está atuando com parâmetros. Lógico que a gente tem também como metatrônico o septagrama, que aqui sim tem os guias arcturianos, por isso que essa mesa se chama mesa Diônica Arcturus, que ela trabalha com os guias arcturianos e são 13 na mesa, tá? Então, são 2 arcanjos, aliás, 2 mestres, 13 guias arcturianos e 4 arcanjos. Agora, outra coisa que vai mudar na mesa aqui. Essa régua aqui, eu não uso mais essa régua aqui. Essa régua, ela muda. Então, já entrou uma ferramenta nova. É um raio que vai entrar aqui de 12 decretos. Tá? Então, teremos 12 decretos que vão ser sintonizados. Então, pode ter uma oração de um arcanjo, um decreto de uma lei de perdão, ou alguma coisa nesse sentido, que quando você sintoniza, você vibraciona a pessoa, o teu cliente, nesse decreto específico. Depois você pode até dar esse decreto para a pessoa ler, para a pessoa fazer uma semana ou outra, mas ela vai estar sintonizada nesses decretos todos, tá? Então, isso é bem importante de vocês também terem essa informação. Já estou dando um spoiler do que vai ter, acho que provavelmente agora no mês que vem, que é antes de eu liberar o curso para professores na mesa Radiônica Arcturus, que eu vou liberar para quem quiser dar aula. Voltando aqui para as conexões. Então, eu tenho o Quanin, que trabalha o campo emocional, eu tenho o Águia Branca, que ele vai trabalhar o campo mental. Os arcanos, tem a vibração dos arcanos também, dos arquétipos, né? Mas eu vejo mais isso aqui como uma historinha mesmo, um storyteller, vamos dizer assim. Quando eu trago as ferramentas dos arcanos, além de eu trazer a força dos arcanos para aquela pessoa, ele já está me contando alguma coisa. Né? Ele já está me contando uma situação específica, aonde eu consigo orientar, falar, olha, você está passando por isso, isso e isso, esse é o momento X, Y, Z. Então, ele me dá aqui uma informação. A partir das palavras-chave, vocês trabalham a intuição de vocês para entender o que está acontecendo. Tá? Eu só preciso entender o que é cada um desses 22 arcanos. Eu não preciso de um curso de tarô para isso. Só não precisa ser taróloga para entender isso. Lógico que quanto mais você se aprofunda, mais você entende. Mas não é necessário você fazer um curso de tarô agora só para trabalhar com a mesa. O curso de tarô ele é muito bem-vindo e necessário, acho que para todos os terapeutas, por mais que a pessoa não vá trabalhar com isso, mas só para ela entender. Partindo do princípio da conexão das ferramentas, se eu tenho Quanin, eu sei que eu vou trabalhar o campo emocional, eu vou trabalhar o passado daquela pessoa, vou trabalhar os traumas. Se eu vou trabalhar a ressignificação dessas coisas, eu vou trabalhar a limpeza. O Águia Branca, eu vou trabalhar a cura do campo mental e do campo físico. Então, o corpo físico também está muito relacionado aqui com o raio verde, que é o raio de cura. Ele trabalha muito a questão da ação. Por exemplo, a Quanin, ela trabalha os desapegos. E já o Águia Branca, ele trabalha a conexão do que eu preciso me apegar, o que eu preciso, né, trazer de valor para mim. Os planetas aqui, muita gente fala, mas eu não entendi as questões dos planetas e tal. Os planetas, eles têm uma referência de força, de energia, sempre. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha caído aqui o búfalo, né, junto com o arcanjo Uriel, na casa 7, ou seja, ele no centro, no meio aqui. Vamos entender o búfalo. O búfalo ele trabalha em quais casas astrológicas? Ele vai trabalhar saúde e trabalho. No meio, ele vai trabalhar assessorias, participações, associações, casamento. E no 8 ele vai trabalhar as transformações e o desapego. Vamos supor que caia aqui o búfalo, e aí eu pergunte qual casa que vai ser trabalhada, sendo que aqui é 6, aqui é 7 e aqui é 8. Então, qual casa vai trabalhar? E vamos supor que ele fala assim, a casa 6, legal. Então, eu sei que o búfalo trabalha a casa 6. Aí eu venho aqui, vamos supor que o Pêndulo veio e escolheu Saturno. Aí eu marquei Saturno. Aí eu quero saber se o Saturno ele está atuando na frequência de Uriel, na frequência de Rafael, na frequência de Leão ou na frequência de Águia. Uriel, Rafael, Miguel e Gabriel. Então eu pergunto, por exemplo, eu sei que já deu aqui o Uriel, então eu já vou perguntar aqui. O Saturno ele está atuando em qual das casas? Ele já apontou para o meio, ele continua aqui no meio, tá? Aqui. Então, eu sei que é a casa 7. Então, é o Saturno atuando na casa 7 da pessoa que é
casa das parcerias, associações, casamento. Então, Saturno é uma responsabilidade nas relações dessa pessoa. Então, essa pessoa, provavelmente, a energia de responsabilidade com as parcerias, mais responsabilidade com o casamento, com as associações que essa pessoa faz. Então, Saturno é responsabilidade, pulso firme nas relações. Se fosse aqui em Leão, seria responsabilidade consigo mesmo. Olha, tem responsabilidade, se fosse na casa 2, que é o mental, mais responsabilidade. Saturno está dando informação de responsabilidade com seus valores. Tenha mais responsabilidade com seus valores. Seja mais sério em relação às coisas que você acredita, as questões que você leva. E se fosse na casa 12, que é o inconsciente? Aí sim, Saturno estaria trabalhando justamente a responsabilidade consigo mesmo, mas a responsabilidade interna. Né? Eu preciso olhar muito mais para dentro, com mais responsabilidade, com mais seriedade. Vamos supor que fosse Marte. Então, Marte aqui na casa 7 seria, olha, luta por essa relação, luta por essa associação, por essa parceria, ou por esse casamento. Ou poderia também ser, olha, talvez você precisa tirar da frente as pessoas que não servem mais, que você está associada, que você está conectada, que não servem mais para você. Tirar da frente, né? Seguir a vida. Vamos supor se cai aqui na comunicação, responsabilidade com o que você diz, responsabilidade com o que você fala, responsabilidade com a sua família, com os irmãos, com os parentes, com seus vizinhos, o meio onde você interage. Se fosse na casa 4, o lobo aqui, daria responsabilidade. Lá, Saturno seria a responsabilidade com as suas bases. Mais responsabilidade com as suas bases. Eu estou falando uma palavra-chave, mas aí cada um entende da forma que quiser, referente ao que é Saturno. Tá? Ou Júpiter, ou Mercúrio, ou Marte, ou Lua. Aí você vai entender melhor o que a ferramenta está querendo dizer, aonde que é a força que essa ferramenta vai dar. Então, conectando as ferramentas é isso. Então, isso aqui é um upgrade do curso, que isso eu não falava antes, que é onde eu vou conectando as ferramentas. Então, eu estou sempre perguntando para o pêndulo aqui, onde que é que esse Saturno tá envolvido, onde que esse Júpiter está envolvido, onde que esse Sol está envolvido, onde que a Lua ou Mercúrio está envolvido. E aí eu entendendo, fazendo um estudo básico, do nada, assim, de uma leiturinha sobre o que é a frequência de um desses planetas, eu já entendo o que esse planeta está fazendo naquela casa específica. Entenderam? Então, fica muito mais fácil de você fazer as conexões. Outra coisa que as pessoas me perguntam, mas caiu o chakra. Caiu o chakra aqui. Então quer dizer que essa pessoa está com problema de saúde? A gente não dá diagnóstico de saúde. A gente nem pode. Isso é proibido, por lei. Então, a gente nunca dá diagnóstico de saúde. A gente vai dar diagnóstico metafísico. Então, eu sei que se essa pessoa ela está com desequilíbrio no chakra umbilical, essa pessoa ela não está processando bem algumas coisas na vida dela, ela pode estar passando por um período onde ela está com medo, ou ela está ansiosa demais, mas tem alguma coisa que não está processando bem. Então, é uma visão metafísica da situação. Então, a mesa apontou para isso. E aí, vamos fazer estou fazendo um exemplo. Vamos supor que tinha dado Saturno aqui e tinha dado, por exemplo, no trabalho, tá? No trabalho. Saturno no trabalho. Então, Saturno no trabalho, aí eu vejo que tem aqui o chakra umbilical habilitado. Então, eu sei que Saturno ela precisa ter mais responsabilidade em relação ao trabalho, ter mais pulso firme, coisas desse tipo. Algumas coisas que ela não está digerindo muito bem, ela não está processando muito bem, pode estar relacionado aí ao trabalho dela, pode estar relacionado ao que ela faz da vida, ou pode estar relacionado também à saúde. Aí, se eu pergunto se é problema questão da saúde, aí sim eu poderia dizer, olha, você precisa ter mais responsabilidade com o teu corpo, com a tua saúde, tanto a saúde emocional, quanto a saúde mental, quanto a saúde física. Algumas coisas não estão processando muito bem, coisas que você está engolindo aí, que não está colocando para dentro aí, que você está, né, trazendo para si, que não está te fazendo bem. Então, acho que é boa hora de você olhar para isso, porque isso tá te poluindo internamente e está pegando justamente essa região. Então, quando eu falo de conectar ferramentas, é exatamente isso.
Se fosse o chakra laríngeo, então são coisas que ela tá engasgada em relação ao trabalho. Vamos supor que seja o trabalho, mas poderia ser qualquer coisa, entendeu? Poderia ser qualquer coisa. Às vezes você vai fazer uma mesa, vai dar leão, búfalo, águia, lobo, vai dar vários, vai dar os 4 arcanjos de uma vez, pode dar 3, 4 casas, 5 casas, entendeu? Na mesa. Só que aí eu vou perguntar, tá, esse Saturno ele está influenciando na frequência de Uriel ou do Búfalo? Ah, não. Tá influenciando na frequência aqui do Lobo, de Rafael? Não. Tá na energia de Leão? Aí diz que sim. Qual? Casa 12, casa 1 ou casa 2? Ah, tá na casa 2. Então tá nos valores dessa pessoa. Está no campo mental dessa pessoa. Ah, se fosse na águia, se fosse na casa 9, está na filosofia de vida, na espiritualidade. Se fosse na 10, estaria na carreira. Se fosse na 11, estaria projetos de futuro que essa pessoa traz. Então, é muito importante fazer essas conexões, né, com a mesa radiônica, de ir conectando as ferramentas, de interligando as ferramentas. Poxa, mas não deu nenhum arcanjo, nenhum animal de poder, mas caiu lá um símbolo, um planeta qualquer. Ah, eu posso perguntar se esse símbolo está relacionado a qual dos arcanjos. E não necessariamente ele pode cair os arcanjos, mas eu posso perguntar, está relacionado a esse, aquele? Ou ele está relacionado a Kuan-Yin? Ou ele está relacionado a cura? Se fosse Saturno com Kuan-Yin, então, olha, você precisa sim agora se limpar, você tem que se limpar, você tem que começar a se limpar, você tem que começar a transmutar suas energias, é necessário que você olhe para isso na tua vida. Se fosse você precisa com Águia Branca, você tem responsabilidade, tem que ter mais responsabilidade para buscar o equilíbrio nesse momento atual da tua vida. De não procrastinar, de buscar o equilíbrio, de se tratar, de se curar em relação a algumas coisas. Então pode estar relacionado a vício, pode estar relacionado a várias coisas. A bebida, álcool, drogas, remédios, enfim. Pode estar relacionado a várias coisas. Isso eu estou dando só exemplo de Saturno, porque eu não vou fazer um ludo aqui de todos os planetas, tá? Para falar o que é o que. Na próxima apostila que eu vou mandar para vocês, a apostila que vai sair agora no próximo mês, ela vai estar mais atualizada em relação aos planetas também, aos arcanos. Então, o material vai estar bem legal, que eu vou passar para vocês, tá? Outra coisa. Então, assim, por exemplo, a visão dos chakras, como eu estava dizendo, a visão dos chakras é sempre uma visão metafísica. É sempre uma visão metafísica e nunca uma visão física de doenças ou coisas do tipo. Então não dá para eu chegar e falar assim, olha, o seu chakra laríngeo aqui, estou vendo um problema em relação ao chakra laríngeo. Você está com dor de garganta? Não, não é isso. É que chakra laríngeo significa que talvez ela não ela está desconfortável com alguma informação que ela recebeu. Ela está desconfortável com alguma coisa que ela tentou engolir, né? Com alguma coisa que meio que tentaram colocar a goela abaixo dela. Enfim, só que aí às vezes a pessoa vai te dizer, realmente, e por falar nisso, eu tô com problema de garganta, eu tenho muito problema de garganta, ou eu tô com problema de tireoide, ou coisa desse tipo, mas não é você que diz. Você vai simplesmente fazer sempre uma análise metafísica de cada chakra. Sempre uma análise metafísica. Ou seja, o que é metafísica? É além do campo físico. Eu não vou olhar o chakra no campo físico, eu vou olhar o chakra como se eu estivesse olhando o campo, a estrutura do campo dessa pessoa. Da mesma forma que eu tenho os guias arcturianos. Então, é uma coisa aqui que eu estou dando uma filtrada também, na apostila ela vai estar mais claro, porque muita gente se confunde aqui e aqui. Então, quando a gente fala de guias arcturianos, são mestres que você está entregando. Então, provavelmente, são as equipes que vão trabalhar, as equipes que caem na mesa quando você está fazendo ela, são as equipes que você está entregando o trabalho na hora que você faz a conexão, o envio das frequências. Não necessariamente é o que está escrito aqui. Então, por exemplo, Temalechi, ele atua na parte de energias densas. Então, quando eu entrego para Temalechi, ele vai atuar em qualquer situação de energias densas. Teruvenchi, ele vai trabalhar muito no campo da saúde. Então, quando eu entrego para a equipe de Teruvenchi, ele vai atuar muito no campo da saúde. Mas, às vezes, as equipes que estão dispostas a trabalhar aquela pessoa, porque aquela pessoa está na frequência dela. E não necessariamente essa pessoa está com magia negra, por exemplo.
Então, o que eu vou dizer para a pessoa é, olha, essa aqui vai trabalhar energias densas que você pode ter sido sintonizado em algum momento dessa vida ou em outros momentos. Ou você já traz isso de vidas passadas, ou você traz isso da sua ancestralidade, isso vai ser trabalhado aqui. Posso vasculhar isso na mesa, perguntando, no pêndulo e tal? Pode. Mas é necessário? Às vezes nem sempre. Então, a energia do cubo metatrônico, ele também trabalha muito o campo da saúde, ele trabalha o DNA, ele trabalha os átomos corporais, né? Ela trabalha o corpo em si, a saúde do corpo da pessoa. E o septagrama, ele vai sempre fazer, a união da lei, são as 7 leis universais, né? As 7 leis, a lei do karma, você trabalha a lei, mas não quer dizer que aqui é a lei do karma, né? A lei da troca, né? Não é isso. Ele vai dizer o seguinte, que quando estiver atuando nessas ferramentas aqui, ele vai estar atuando justamente nos seus débitos, no teu karma, que precisa ser equilibrado. E às vezes essas consequências, né? Karma é consequência, ele libera o quê? Ele libera crenças. Ele faz com que você comece a criar crenças que você já traz lá do passado. Então, quando a gente está trabalhando com o septagrama, a gente está trabalhando com a lei. Então, olha, geralmente quando cai ferramenta aqui, ela está dizendo o seguinte, olha, isso tudo que está passando, a gente vai ser consertado, vai ser trabalhado, mas isso é uma consequência de lei. Ou seja, você não está de coitado nisso. Existe algo aí que foi provocado para você estar passando por essa situação na vida hoje. Isso aí também eu não falo nos vídeos, nas videoaulas, né, nos outros cursos. Aqui a conexão dessas ferramentas, aqui eu acho que eu não preciso nem focar muito nisso, porque é meio que autoexplicativo, né? Então eu não vou abordar muito essa questão. Eu acho que a parte mais complexa mesmo, ela está justamente em como vocês fazem essas ligações. Então vocês entenderam que os planetas, eu me conecto com a situação. Os arcanos eu posso também trabalhar da mesma forma. Então aqui você vai trabalhar com os arcanos da mesma forma que você trabalha com os arquétipos dos planetas. Então o arcano 3, ele está influenciando qual casa astrológica dessa pessoa? Casa 1 a 12. Sendo que cada arcano, cada arcanjo e cada animal de poder rege 3 casas. Lembrando, Leão, 12, 1 e 2. Lobo, 3, 4 e 5. Búfalo, 6, 7 e 8. Águia, 9, 10 e 11. E Leão, 12, né? Então, aonde que ele está atuando? Mas se eu quiser fazer uma leitura mais genérica, mais aberta, eu não preciso ficar questionando. Quanto mais eu entrar em conexão com a mesa, perguntando, mais ele vai aprofundar. Então, qual é o limite de aprofundamento da mesa? Eu não vejo limite. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais... O que eu vou perguntar mais aqui? Porque ele vai te dando as respostas e você vai intuindo da forma como você está enxergando. Então, vai chegar uma hora que eu falo, eu já sei, eu falo, não preciso passar daqui. Né? Outra coisa que é muito interessante, eu percebo muito que a mesa ela abre o movimento sistêmico. Então, a Quanin e o Águia Branca aqui, eles representam um sistema de pai e a Quanin ela representa o sistema da mãe. Isso está muito claro para mim. Como eu conecto a ferramenta? Vamos supor que eu tenho aqui na roda, vamos supor que caiu o Quanin. Aí eu fiz lá a limpeza de Quanin. Aí estou trabalhando, de repente, cara, roda de cura. Legal. Continuo trabalhando e entra Maha-Rova. Aí sim, eu tô... e também pode ser... Maha-Rova, roda de cura, ou Quanin ou Águia Branca, tanto faz. Quando isso acontece, geralmente eu estou lidando com o sistema, ou paterno ou materno. No caso aqui, vamos supor que fosse Quanin. Eu poderia chegar aqui no pêndulo e perguntar. Eu não quero ir muito longe, então eu quero saber o seguinte, eu quero saber se, sei lá, o sistema dessa pessoa, eu já sei que é o sistema de mãe. Então eu pergunto aqui, a mesa está entrando no sistema, ela vai trabalhar o sistema materno dessa pessoa, sim ou não? Vamos supor que ela vai dizer sim. Estou forçando aqui para dizer sim. Sistema de pai também, sim ou não? Aí ele diz que não. Então eu sei que ele está trabalhando o sistema materno. Tá, mas aonde? Eu quero saber o seguinte. Eu quero saber no sistema materno da pessoa
eu não quero ir muito longe. Então, eu quero saber até 5 gerações. A mesa está trabalhando até 5 gerações ou acima de 5 gerações? Então, eu pergunto, até 5 gerações está sendo trabalhada a frequência do sistema materno dessa pessoa? Ela está dizendo que sim. Então, eu pergunto aqui. Eu posso vir aqui no relógio e perguntar de 1 a 5, ou simplesmente pergunto, uma geração? 2 gerações? Aí pronto, já deu sim para 2 gerações. Então eu sei que naquela pessoa, no sistema materno do meu cliente, a segunda geração após ela, então se eu estou tratando o meu cliente aqui, qual que é a geração após ela? A mãe é a primeira e segunda é a avó. Ah, mas eu não entendo dessa forma, Lê. Eu entendo que eu tenho que contar a pessoa. Tudo bem. Então, provavelmente o pêndulo, se fosse dessa forma, o pêndulo ele ia te dar 3 gerações. Eu, minha mãe e minha avó. Eu gosto de contar acima de mim. Então, qual geração acima de mim que está sendo trabalhada? Porque eu estou trabalhando no meu sistema, lá para trás. Então, se deu 2, é minha avó e minha mãe, né? Minha mãe e minha avó. O que acontece? Então, eu sei que a mesa... Isso é um exemplo, tá, gente? Eu sei que a mesa está pegando aqui a conexão do campo materno, né? O sistema materno daquela pessoa, lá na época da avó dessa pessoa, que pode ser na família materna daquela pessoa, na época da avó, alguma coisa que deve ter acontecido, que gerou um conflito, gerou um desequilíbrio para essa pessoa hoje. No caso, aí seria a neta, né, que seria o neto, que seria o cliente. E aí eu vou e peço Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, ativando a chama trina e solicitando as egrégoras de Kuan Yin para que se faça a transmutação e limpeza utilizando-se do raio violeta para o sistema materno de fulano de tal. Eu já ativo na hora. Se fosse paterno, eu faria a mesma coisa. Raio verde, no caso, e trazendo equilíbrio e cura no sistema, no campo sistêmico daquela pessoa na segunda geração, que seria aí, no caso, a avó dele ou dela. Como que eu faço análise de campo sistêmico? Dessa forma. A mesa ela pode me dar isso. Ah, mas de repente não era campo sistêmico. Deu que não é campo sistêmico, mas caiu a roda de cura, caiu uma Maharova e caiu o Kuan Yin. Isso pode estar relacionado à apometria. Então eu entro com um sistema de apometria na mesa. Por que apometria, Lê? Porque deu uma Maharova. Maharova, sempre que cai, eu já enxergo a apometria, tá? Ah, mas aí eu tenho que fazer as sintonizações? Não, não precisa fazer sintonização. Eu só sei que eu vou entregar para as egrégoras de Maharova e Maharova vai fazer todo o processo, todo o trabalho. Posso querer perguntar na mesa alguma coisa ou outra, se isso está relacionado a vidas passadas ou se isso está relacionado a essa vida, você pode perguntar, mas se você sentir necessidade, ou caso contrário, não precisa. Você pode perguntar também se essa apometria que está sendo feita, onde que estava afetando, né, a energia que está sendo trabalhada, é de inimigo do passado, é de uma parte dessa pessoa que está, né, quando eu falo uma parte da pessoa, é assim, vamos supor, você teve lá X vidas passadas, aí uma parte dessa sua vida passada, ou seja, um fragmento dessa sua vida passada está te atrapalhando hoje, então é uma parte sua. Simone, se você quiser, se você sentir de ativar o Kadosh quando cai Maharova, você pode, porque o mantra Kadosh é um mantra o Kadosh é um mantra de proteção angelical. Ele traz a energia dos arcanjos, né, de proteção. Então você pode ativar sempre também. Quando eu tenho aqui a energia de Maharova, então eu posso perguntar, tá? Eu posso perguntar se é de parte dessa pessoa, se é de inimigo do passado, se é dessa vida, se é de vidas passadas, se é questões de família, enfim. Eu posso fazer essa pergunta tranquilamente para o pêndulo vai me dizer se sim ou se não, e eu não tenho que ficar vasculhando isso. É o mínimo de informação que eu preciso para passar para o meu cliente, porque eu sei que vai ser trabalhada essas energias. Outra coisa que sempre me perguntam, quando cai, eu tenho aqui, o testemunho vai ficar aqui, né, da pessoa, e aí eu coloco ali um cristalzinho para marcar o DNA. Mas o pêndulo, às vezes, ele vem aqui no DNA. E quando ele vem no DNA, eu sei que é o registro acástico
tá? Ou ele vai trabalhar alguma quebra de contrato, de vidas passadas, de pacto ou coisas desse tipo, tá? Uma coisa está ligada à outra, né? Vidas passadas e registro akáshico, ele está interligado. Então, quando eu tenho a ferramenta de DNA que cai, geralmente ele vai atuar em alguma quebra de algum registro, eliminação de algum registro. Eu sempre falo que quando a gente está falando de registro, a gente está falando de uma informação que existe, mas que essa pessoa ela já passou, ela já processou isso tudo. É a mesma coisa que você tá com o teu nome em protesto, mas você já pagou a dívida. E aí não tiraram o teu nome do protesto. Existe o registro da dívida lá, mas você já quitou essa dívida. Então você tem que ir lá e limpar o registro. Quando eu falo de limpeza de registro akáshico, é mais ou menos isso. Olha, não dá para limpar algo que você ainda está pagando. Isso não vai ser limpo. Então, se você está em um momento karmático na sua vida, onde você quer trabalhar registro akáshico, você não vai limpar isso. Isso não tem como tirar, porque você ainda está pagando. Agora, se você tem algo, um registro, esse registro acaba minando, deixando pesado, né? Deixa a pessoa, porque assim a gente tem muitos registros ali e a gente começa a ter um pouco de, mesmo que a gente não está pagando mais esse karma, a gente se torna um pouco mais pesado, um pouco mais denso por conta desses registros. É igual no computador. Você instalou um monte de programa, trabalhou, fez um monte de coisa, 2, 3 anos trabalhando com aquele computador. Mesmo que você deletou um monte de programa, mesmo que você deletou um monte de arquivo, quando você vai lá vasculhar mesmo nas pastas ali do Explorer, você vai ver lá as pastas dos programas que você já deletou, coisas que você já tinha eliminado, arquivos que você já tinha excluído, mas aquilo ainda tem registro daqueles arquivos lá, daqueles programas ali. E esses registros, eles estão deixando o teu computador mais lento. Da mesma forma é com o ser humano. Esses registros que já não são mais necessários, porque assim, você pagou, cumpriu, beleza. Então, esse registro pode ser eliminado. É óbvio que o que está feito, está feito. Mas você não precisa ter esses registros ali. E também tem coisas que você fez. Então, por exemplo, olha, eu fiz uma promessa, uma jura, um pacto de sangue com uma pessoa numa vida passada. E aí você percebe que você tem lá um cara, uma pessoa, uma mulher, um homem, um pai, uma mãe, sei lá, que ele está te stalkeando ali, ele não te deixa viver, não te deixa respirar. A pessoa, ela simplesmente ela te domina de um jeito que é sufocante, é passional demais. Então, às vezes pode ser que essa pessoa ela te atormenta tanto justamente porque você tem esse pacto, esse registro desse pacto. Só que hoje você já não tem mais isso, você já tá numa outra vida, você já não quer mais isso. Então, às vezes acontece de cair o DNA e você está fazendo uma limpeza justamente de um pacto desse e você acaba se livrando aí de um problemão por conta de um contrato, de um pacto, ou então ele faz também, o DNA ele trabalha a quebra de maldição de família e coisas desse tipo, que é interessante. Vocês podem vasculhar perguntando na mesa também, da forma como vocês quiserem, tá? Quando a mesa pronta para cirurgia espiritual, tive um caso assim que o pêndulo ficou girando quase 15 minutos no processo. Varia de cada operador, tá? Por exemplo, eu capto energia cirurgia aqui na mesa também, mas eu não permito que eu fique tanto tempo pendulando, tá? Então, no máximo 2 minutos, 3 minutos eu já termino, porque a energia ela já está entregue. Geralmente eu percebo que quando tem cirurgia espiritual, dá em torno de acima de 5 guias multidimensionais arcturianos na mesa. Então, se você viu que tem 5 na mesa, principalmente num único gráfico, por exemplo, tem 5 lá no cubo metatrônico, ou tem 5 guias arcturianos que foram escolhidos por pêndulo lá no septagrama, provavelmente essa pessoa provavelmente existe a possibilidade dessa pessoa passar por um processo de cirurgia espiritual que vai ser feito pelos seres da outra dimensão, em outra dimensão, tá? Agora, essa cirurgia ela pode estar se passando nessa dimensão, ou essa cirurgia ela pode estar se passando em outras dimensões. Quando se passa nessa dimensão, geralmente a pessoa no outro dia ela acaba falando, nossa, eu dormi demais, é como se eu tivesse anestesiado. Não sei se vocês já pegaram um caso assim de fazer a mesa, ou até mesmo para vocês,
de você ter muito sono, um sono insuportável, incontrolável no dia seguinte, de mal conseguir trabalhar. Isso é porque você... já teve gente que me falou assim, eu tive um sono de ressaca, parecia que eu estava de ressaca. É porque provavelmente você foi anestesiado para algum processo de cura que foi feito em você. Então, geralmente acontece. Pode ser que isso é comum acontecer também. Os arcanos aqui, como eu disse para você, os arcanos eles também fazem a mesma linha dos planetas. Eu posso conectar, né, com as ferramentas, conectando as ferramentas, ou simplesmente eu posso fazer uma leitura do arcano. Por exemplo, caiu o arcano 14. O arcano 14 significa que essa pessoa precisa se equilibrar, ela vai ter essa energia do equilíbrio, de saber esperar o momento oportuno, a hora certa, de agir, interagir e tal. Mas eu poderia estar perguntando, esse arcano 14 aqui, ele está conectado a essa ferramenta, sei lá, ao leão, em qual casa? Aí ela pode dizer que está no leão, né, em relação à casa 12. Então pode ser que essa pessoa está passando por processos internos, mas a ansiedade dela não permite com que ela consiga observar o que realmente está acontecendo. E o 14 ele pede o quê? Olha, dá um tempo, se reequilibra, olha para dentro, as coisas, né, não é tudo no seu tempo, as coisas vão acontecer da melhor forma. Você vai ter essa energia para olhar para isso. Se fosse na casa 2, no meu mental ou no meu financeiro, nos meus valores, o que eu ganho, como eu administro os meus bens, às vezes, olha, você se segura um pouco, dá um tempo, se equilibra as suas finanças, se equilibra as suas ideias, tenta não agir com pressa, tenta não comprar ou vender com tanta pressa, né? Tenta olhar o momento certo, o momento oportuno, vai temperando essas ideias para que as coisas melhorem. Então, você consegue conectar os arcanos. Olha, eu estou usando só a palavra-chave, tá? Do que tem aí na postura de vocês. Conectar os arcanos à situação da vida da pessoa. É um oráculo. Só que é um oráculo que ele aponta o que está sendo, o que é preciso essa pessoa fazer, e energeticamente a mesa vai entregar para a egrégora o que é necessário ser feito. Ou seja, a egrégora ela vai trabalhar essas questões. Tá? Muita gente me pergunta se cai aqui o Luxor na mesa. Na minha mesa, nas mesas que como eu trabalho, as mesas que eu faço, não cai. Porque eu já determinei que o Luxor não cai na minha mesa. Por que ele não cai? É muito raro cair, não é que não cai, às vezes acaba acontecendo de cair. Porque o Luxor aqui é para ele criar uma parede, uma estrutura de parede de proteção entre eu e a pessoa, e o campo e todo o campo, enquanto eu estou trabalhando com a mesa. Tá? Então não é necessário, a não ser que ele quiser me dizer o seguinte: olha, caiu o Luxor aqui, então pode ser que eu esteja recebendo um ataque de lá para cá. Só que vocês têm que tomar um cuidado, né? Vamos supor que cai o Luxor aqui, você fala, olha, eu senti que eu estou recebendo um ataque, está vindo de lá para cá. E aí a pessoa pode achar que, ela pode se ofender achando que você está dizendo que essa pessoa energeticamente está te atacando. Então eu evito isso porque eu sei que ele está criando esse elo, né? Está criando essa parede. Então eu sei que essa pessoa, eu não preciso dizer. Então quando eu sei que o pêndulo já vai para lá, eu nem vou. Eu sei que eu estou recebendo alguma coisa dali, aí eu sei que essas paredes aí elas estão levantadas, me protegendo de qualquer coisa. Mas poderia ser aqui também, tá? Então pode ser que alguma coisa que está no meu ambiente agora nesse momento que tentando passar para o lado de lá. Isso pode acontecer também, tá? Então o Luxor aqui ele só é para fazer a proteção, tá? Então é dessa forma que a gente vai conectando. Tá? A gente vai conectando as ferramentas dessa forma. Então, sempre perguntando para as casas astrológicas que estão do lado, que vocês não estão vendo, mas se vocês pararem para pensar, a gente tem aqui as 3 casas, 3 casas, 3 casas e 3 casas. Na mesa que no mês que vem, quem quiser adquirir a mesa nova, ou quem não quiser adquirir também não precisa, vai ter justamente as casas já marcadas, né, demarcadas, e os animais no lugar certo, no lugar deles, tá? A Dani está pedindo para explicar o processo da cirurgia espiritual. O conceito da nomenclatura cirurgia espiritual. Bom, cirurgia espiritual, na verdade, quando a gente fala cirurgia espiritual, a gente está falando de processos enraizados na pessoa que vem de tempos.
É mais ou menos assim. Todos nós, terapeutas, sabemos que para você adquirir um câncer, esse câncer ele começou a se manifestar no campo astral. Para você adquirir uma doença, qualquer ela que seja, essa doença ela começou a ser manifestada no campo astral, para no final ela se manifestar no campo físico. Então, quando a gente fala de cirurgia espiritual, significa que existe algo que eu não dou bola para perguntar se eu não fico perguntando, mas é um câncer do lado de lá, ou é uma retirada de um chip, ou é retirada de um implante, ou é retirada de uma doença específica. Eu não fico perguntando porque pode ser N coisas, tá? Mas existe sim a possibilidade de essa pessoa passar por um processo de cura no corpo espiritual, no corpo astral. Então, por isso que se fala cirurgia espiritual. Essa cirurgia ela também pode dar em outras dimensões. Então, pode ser numa quarta dimensão, numa terceira dimensão, numa primeira, numa segunda, ou seja, ela pode estar em outra dimensão, ou ela pode estar justamente em uma parte sua que esteja ainda muito doente do lado de lá, que já morreu há séculos, mas ela continua ali achando que está viva, mas ela está muito doente e ela precisa. Só que essa pessoa, de certa forma, ela vem te atrapalhando nesse momento atual, porque é uma parte sua, então a energia dela acaba em um determinado momento da tua vida se encontrando e acaba te atrapalhando de certa forma. Mas pode ser justamente por essa vida mesmo. Você pode estar passando por um processo cirúrgico do lado de lá justamente para combater qualquer coisa no futuro que você tem agora. Cirurgia espiritual é isso, tá? Chama de cirurgia espiritual porque ele vai trabalhar o perispírito da pessoa, ou o corpo espiritual, ou o corpo acástico, ou várias formas que muita gente, cada pessoa tem um jeito de dar a sua nomenclatura. Sim, se vocês, quem não quiser trocar a mesa depois lá na frente, não precisa trocar a mesa, tá? Continua com a mesa que está, não vai mudar nada. Eu vou mudar a posição dos animais na mesa, mas os animais continuam os mesmos, as informações continuam as mesmas, tá? Não é necessário, não é um negócio que eu estou impondo. Eu vou impor a todo mundo e que tem que trocar a mesa. Não. Provavelmente, eu vou fazer uma reciclagem de todo o curso, tá? Online. Essa reciclagem vai ser online. E eu vou cobrar um valor específico lá para essa reciclagem e o aluno já vai receber a mesa nova. Quem fizer a reciclagem já vai receber a mesa nova pelos correios de graça. Ela só vai escolher lá e a mesa já está embutida no valor da reciclagem. Então, quem fizer a reciclagem do curso já recebe uma mesa, tá? Mas quem não quiser, não precisa, não. Não precisa, porque eu vou depois explicar, eu vou passar a apostila nova e aí vocês podem adequar a mesa de vocês, porque eu só vou inserir algumas coisas a mais, mas vocês podem inserir aí, com um adesivinho, com alguma coisa, vocês podem inserir na mesa de vocês, tá? Não é obrigatório. Não, quem ficar com a mesa antiga, mantém o jeito que tá os animais, não precisa alternar, não, tá? Só vai mudar algumas outras coisas, tá? Mas pode manter. Não, então, quando fala de energia espiritual, cirurgia espiritual, pode estar ou no cubo metatrônico ou no septagrama. Eu entendi da seguinte forma: mais de 4 guias em uma única ferramenta. Então, por exemplo, aqui, se tem 4 conexões aqui, pode sugerir, eu vou perguntar para o Pedro, pode ser que não, tá? Mas pode sugerir uma cirurgia espiritual. 4 aqui no septagrama, acima de 4 no septagrama também, pode sugerir que essa pessoa esteja passando por uma cirurgia espiritual. Eu vou perguntar na mesa se sim ou se não, tá? Mas pode sugerir. Abaixo de 4, não. 3, tá normal acabar saindo 3 para um, 3 para outro. Mas não, numa única estrutura, quando sai mais de 4, geralmente indica, tá? Tá. O cliente tinha pacto e a mesa trouxe para fazer uma cirurgia espiritual. Às vezes acontece que, dependendo do que essa pessoa tem de pacto, e às vezes ela fala dessa vida, mas pode ser pacto de vidas passadas, esse pacto pode estar relacionado a chip. Então, pode ser que essa pessoa, o perispírito dela foi chipado lá em vidas passadas. Ou seja, aí ela está aqui nesse momento da vida agora e ela continua chipada. Então, às vezes, a cirurgia é justamente para a retirada desse chip.
Tá? Então pode ser que seja isso que aconteceu. E aí ele girou muito o pêndulo, que é justamente para queimar esse chip. Tá? Pode ser que aconteceu dessa forma, tá bom, Simone? Eu vou passar o passo a passo da mesa novamente, tá, para vocês. Tem gente que é aluno novo e ela tem dificuldade porque fala que que eu vou muito rápido, né, nas ferramentas, porque como eu já tenho mais prática, 5 minutos eu escolho as ferramentas aqui com o pêndulo, está tudo certo, tá tudo bem, né? Mas eu vou tentar fazer um processo mais devagar, como se eu estivesse fazendo uma mesa radiônica, para vocês entenderem como que é o processo. Então, primeiro eu vou me conectar com a Mana Sagrada do Coração, né? Arcturian, Arcturian, Arcturian. Eu, Alexandre Antoniassi, invoco minha divina presença, eu sou, presença de Quanin, chefe Águia Branca, senhores e senhoras de Arcturus, mestres de escura do raio verde, para a abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com a mesa radiônica Arcturus. Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Adonai Tsebaot, e deixo o pêndulo girando e falando Kodash, 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 até o pêndulo parar sozinho. Parou, eu vou conectar o meu cliente que vai estar no testemunho aqui. Então, eu entro com o pêndulo girando, aí eu vou fazer a conexão do cliente. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Eu, Alexandre Antoniassi, agora invoco a divina presença, eu sou de fulano de tal, presença de Quanin, chefe Águia Branca, senhores e senhoras de Arcturus, os mestres de cura do raio verde, para a abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com a mesa radiônica Arcturus, Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 e fico repetindo Kodash até o pêndulo parar. Parou o pêndulo, eu vou fazer a escolha das ferramentas. Então, eu entro com o pêndulo solto aqui, ó, tá? E vou perguntar qual ferramenta deve ser utilizada para o fulano de tal. Eu senti que ele está jogando aqui, ó, para a minha direita. Então, eu venho aqui, opa, girou em cima do mantra Kodosh, e aí eu vou mantrar. Sempre que cai o mantra Kodosh ou Quanin, eu fico repetindo o mantra até que o pêndulo pare. Kodosh, 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 Adonai Tsebaot. Kodosh, 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 Adonai Tsebaot. Kodosh, 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 Adonai Tsebaot. E vou repetindo isso até que o pêndulo pare, ok? Volto para o centro. Qual a próxima ferramenta a ser utilizada? Ele está jogando para lá. Eu vou subir devagarinho. Girou acima do laríngeo. Eu entro aqui no laríngeo e volto. Está apontando para lá ainda. Vou subindo. Eu sinto, pela força, eu sei que, pela força que ele está indo lá para cima, eu sei que ele não está no chakra. Então vem aqui, ó. Caiu na Quanin. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vou fazendo o mantra Om Mani Padme Hum até que o pêndulo pare de girar. E marco a ferramenta. Qual a próxima ferramenta a ser utilizada para fulano de tal? Aí ele veio aqui, Temalesti. Eu entro aqui com a ferramenta de Temalesti. Posso, se quiser, Arcturian, 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 Temalesti, 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 Arcturian, 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 Temalesti, 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 Arcturian, 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 Temalesti, 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 e já ativar a frequência na pessoa na hora e depois perguntar, essa frequência de Temalesti está trabalhando magia negra no campo dessa pessoa, sim ou não? Ah, não. Inveja de pessoas? Ah, sim. Legal. Então eu sei que Temalesti está trabalhando inveja, mas a Temalesti poderia estar trabalhando magia negra. Sim. É dessa vida? Não, podia não ser dessa vida. Para não ficar com aquela sensação de eu sabia que fulano tinha feito magia para mim, coisa desse tipo. Às vezes a pessoa já está carregando de vidas passadas. Às vezes até automagia. A maioria das pessoas são sintonizadas, tem pessoas que se automedicam, né? E tem pessoas que se amaldiçoam, né? Então, e a maioria se auto-amaldiçoam da mesma forma que tem pessoas que se automedicam. Então, a maioria das vezes nem é alguém que fez nada para ela, ela mesma que está se colocando ali num processo denso. E aí a gente vai fazendo as limpezas. Então, eu posso ativar as ferramentas, tá? Unicamente, quando no septagrama e no cubo metatrônico, ou eu posso simplesmente escolher, fazer as minhas perguntinhas e fazer a entrega, tá? Então, vamos supor que eu já escolhi todas as ferramentas, fiz a análise, e aí eu vou fazer a entrega do processo. Então, a entrega do processo
Arcturian, Arcturian, Arcturian. Solicito agora a ativação de todas as ferramentas aqui selecionadas para o fulano de tal, que se manifeste todo o sistema multidimensional de cura aqui presentes e ancoradas nesse trabalho, em nome do Senhor e Senhora de Arcturus, Coanin, Águia Branca, eu sou o amor da chama rosa, eu sou a fé do raio azul, eu sou a sabedoria da luz dourada. Arcturian, 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 até que o pêndulo pare. Parou o pêndulo? Agradeço a amada presença dos seres de luz aqui presente e manifesto a intenção de limpeza e encerramento das ferramentas utilizadas nesse trabalho. Kodosh, 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 Adonai Tsebaot, Kodosh, 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 Adonai Tsebaot, Kodosh, 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 Adonai Tsebaot. E pronto, acabei. Tá? Mas eu poderia, quando eu for fazer a entrega dos trabalhos, né, entrega das frequências, eu poderia simplesmente chegar aqui e dizer o seguinte. Ô fulano, vou pedir para que você feche os olhos, respire profundamente, inspire devagar. Expire novamente, devagarzinho também. Inspire novamente. Faça isso umas 3 vezes. Isso aí é para eu trazer essa pessoa para um grau consciencial, tá? Então, eu vou fazer essa pessoa relaxar. Vai relaxando os músculos da face, os músculos do ombro, dos braços, do abdômen, da perna. Se conecta com a cor violeta. Se você não conseguir se conectar com a cor violeta, pensa só na palavra violeta, pensa na cor e se conecta também com a cor verde. Fica entre o verde e o violeta, pensando nessas duas cores. Ou eu posso dizer para essa pessoa se conectar com as cores azul, amarelo e rosa, né? São as cores da chama trina. Eu posso fazer com que essa pessoa se conecte de alguma forma. Então, eu peço para essa pessoa fechar os olhos, se conectar, respirar profundamente, relaxar os ombros, relaxar o corpo, se conecta com as frequências das cores, a cor que você sentir na hora. Porque, de repente, eu posso pensar, nossa, eu estou sentindo que essa pessoa pensar na cor azul, então ela vai pensar na cor azul. Eu estou sentindo que ela vai pensar na cor laranja, ela vai se conectar com a cor laranja. Entendeu? Aí você vai definir isso na hora. Eu costumo fazer dessa forma. Então, eu vou pedir para essa pessoa respirar, inspirar profundamente, devagar, se conectar, relaxar, mentalizar a cor, se sintonizar com as cores. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Solicito agora a ativação de todas as ferramentas aqui selecionadas para o fulano de tal e que se manifeste todo o sistema multidimensional aqui presentes. E ancoradas nesse trabalho, em nome do Senhor e Senhora de Arcturus, Coanin, Águia Branca, eu sou o amor da chama rosa, eu sou a fé do raio azul, eu sou a sabedoria da luz dourada, Arcturian, 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 até que o pêndulo pare, tá? E aí eu faço o encerramento e volto para a pessoa, e aí eu posso explicar as ferramentas que deu, se eu já não expliquei durante o atendimento. Então, a Simone está me perguntando se acontece de você sentir a egrégora da pessoa quando você vai fazer a mesa, tipo algum guia, pois ela se conectou com Shiva. Você só se conecta com a egrégora da pessoa se você tem conexão com a egrégora. Então, por exemplo, se conectou com Shiva, então essa pessoa, você provavelmente tem conexão com o panteão hindu, com o hinduísmo. Então, para você, de repente, foi fácil se conectar porque você teve essa conexão com o hinduísmo. Eu tenho muita conexão com o Oriente, então eu tenho muita conexão com o hinduísmo, eu tenho muita conexão com o budismo tibetano. Então, às vezes, eu sinto presença, sim, ou de mestres tibetanos ou de mestres hindus, tá? Às vezes, também, dependendo do trabalho que eu estou fazendo, eu tenho uma conexão, apesar de não ter conexão, de não ser umbandista, nem candomblessista, eu tenho conexão com pretos velhos e caboclo. Às vezes eu sinto muito a forte energia deles. Mas quando eu não... E também egípcios também acontece às vezes, que são as egrégoras que eu mais me identifico. Então, às vezes acontece, mas só se você tem essa conexão com os guias, tá? Dificilmente... provavelmente aquela pessoa ela tem conexão e você também tem conexão, então você entrou por ressonância. Mas acontece, tá? Acontece sim. A Vanessa está me perguntando como ativar uma mesa coletiva. É simples. Para ativar a mesa coletiva é só você botar intenção e testemunho, tá? Então eu vou fazer um testemunho, eu vou colocar o nome desse testemunho e vou colocar a intenção nisso e aí eu faço a mesa coletiva. Eu quero fazer uma vez por mês, tá? A live. A próxima provavelmente vai ser a de atualização mesmo, vai ser a reciclagem do curso. Então vão ser várias lives
apontando para as mudanças da mesa. Tá? Então, provavelmente vão ser 4 ou 5 lives que eu vou fazer na semana, vai ficar gravado, mas apontando ali as mudanças também da mesa, tá? O que foi mudado e qual a forma de trabalhar. Mas a tendência é eu fazer pelo menos uma live gratuita mensal só para os operadores. E aí a gente vai, é uma forma da gente também estar sempre se conectando por aqui e todas as lives a gente vai fazer uma mesa para o grupo ou uma mesa para o coletivo, tá? Alexandre, Oi. posso fazer uma pergunta? Claro, pode sim. Tá, é a Paulina que está falando. Oi, Paulinho. Sobre a reciclagem no curso, vai abranger mais esse lado que falou bastante das casas astrológicas? Vai. Porque eu sinto que eu não tenho nenhuma conexão assim falando exatamente das casas astrológicas. Eu nunca estudei astrologia e eu venho percebendo que está abrangendo cada vez mais, colocando esse lance da astrologia na mesa. Porque até tu entrou nessa área, falou que os animais de poder, cada um na sua casa, mas não, a gente não ganhou assim no polígrafo nenhuma explicação. Eu não sei o que é casa 1, não sei o que é casa 2. Eu queria saber se essa reciclagem tu vai falar de repente um pouco sobre astrologia também, para a gente poder fazer essa conexão e explicação para o cliente. Eu achei interessante. Sim. Mas não, eu não estou sabendo. Sim, eu estou antecipando isso para vocês sobre as casas astrológicas. Já está na apostila já nova que eu vou entregar para vocês, explicando o que é cada casa. Na verdade, você não precisa entender de astrologia para entender o conceito dela aqui na mesa, tá? Porque é basicamente isso. A casa 1 rege tal coisa, a casa 2 rege tal coisa, a casa 3 rege tal coisa, só isso. Então, eu sei que se eu estou trabalhando casa 1, eu estou trabalhando né? O meu eu agora, eu como estou, como eu me apresento, como eu me coloco, o meu pessoal, o meu momento atual. A minha casa 2 são os meus valores, é o meu dinheiro, os meus valores, o meu campo mental, como eu administro as minhas coisas, as minhas ideias, os meus imóveis. A casa 3 é a casa dos meus irmãos, é a casa da comunicação, é como eu me comunico, como eu interajo. A casa 4 é a casa da família, é a casa da base, é pai e mãe, é onde eu vivo, é o meu lar. São as minhas bases, a minha estrutura. A casa 5 é a minha criatividade, os meus talentos, os meus filhos, o meu amor, como eu me apaixono. A casa 6 é a casa da saúde, a casa do trabalho. A casa 7 é a casa das parcerias, a casa do casamento. A casa 8 é a casa das transformações, é a casa do desapego. A casa 9 é a casa da filosofia de vida, a casa da espiritualidade, a casa dos estudos aprofundados, das viagens longas. A casa 10 é a casa da carreira, a casa do avanço. A casa 11 é a casa dos projetos futuros, a casa dos amigos mais próximos. E a casa 12 é a casa do inconsciente. É o que está conectado dentro de mim que eu ainda não percebi. É a minha luta interior. É a minha sombra. Entendeu? Então, Sim. Então, não precisa entender de astrologia, porque a hora que você tiver todo o escopo da mesa, e você falar assim, tá, casa 1 é isso, casa 2 é isso, casa 3 é isso, e o pêndulo for para lá, você já sabe, tá, isso aqui está trabalhando na casa da saúde, casa do trabalho, esse aqui está trabalhando nos relacionamentos, esse aqui está trabalhando na criatividade, os talentos dessa pessoa, esse aqui está indo para a carreira, esse aqui está indo para os projetos futuros, esse aqui está indo para a espiritualidade, para a filosofia de vida, porque você já vai ter o esqueleto disso, né? Então, você consegue, sem precisar entender de astrologia, vai tá mastigado para você. Sim, todos vão receber a apostila nova, tá? A ferramenta Antakarana, quando sai, geralmente está mexendo no processo evolutivo ou existe conexão com alguma outra ferramenta, exemplo arcturiano. O Antakarana, ele é um harmonizador. Na mesa radiônica, ele vai sempre buscar a harmonização em qualquer setor, em qualquer campo, tá? O Antakarana ele vai sempre trabalhar a harmonização. E você pode conectar também com outras ferramentas. Você pode sentir a conexão com outras ferramentas, sim. A Elaine está achando incrível participar de uma mesa em grupo. É isso aí, gente. Para os alunos que chegaram, que são mais novos, né, para os operadores que pegaram o processo já há pouco tempo, tá claro para vocês? Alexandre, a Oi. Leila. Oi, Leila. Alexandre, assim, então eu sou uma das novas, tá?
E eu vou fazer uma pergunta assim básica, mas para mim é muito importante. Por exemplo, no testemunho, né? Então, quando eu faço, só para confirmar, eu coloco o nome da pessoa e a data de nascimento. Eu posso também colocar, por exemplo, uma questão que a pessoa traz junto? Essa é uma pergunta. A outra pergunta, por exemplo, se eu faço para uma sala, para um ambiente, eu coloco o endereço ou qual testemunho eu posso colocar nesta situação? Isso eu posso fazer para crianças, é isso. O testemunho, quanto mais informação você colocar e que você quiser colocar, melhor. Mas, basicamente, o nome e data de nascimento já é o suficiente da pessoa. Se você quiser atuar, fazer uma mesa geral e deixar a mesa ir trabalhando, você coloca só o nome e data de nascimento. Se você quer focar numa situação específica dessa pessoa, aí você pode colocar o nome, data de nascimento e o que essa pessoa quer. Então, por exemplo, porque ela vem porque ela está com problema no relacionamento. Você coloca lá o nome da pessoa, data de nascimento, coloca relacionamento. Se essa pessoa vem porque eu estou com problema de trabalho ou coisa do tipo, você vai lá, coloca o nome da pessoa, data de nascimento, escreve trabalho. Se o problema dessa pessoa é financeiro, você coloca lá financeiro. Se o problema é espiritualidade, você coloca lá espiritualidade, tá? Você põe o nome, data de nascimento e o assunto. A primeira mesa que eu faço, geralmente eu não coloco o assunto, porque eu deixo a mesa girar. Porque às vezes a pessoa, ela tá com problema ela vem para falar assim, olha, eu preciso, né, me relacionar melhor com o meu namorado, com o meu marido, com a minha esposa, com a minha namorada, enfim. E aí você coloca lá, relacionamento. Só que o problema dela se relacionar são as bases familiares dela, ou seja, ela já vem com problemas de se relacionar desde criança, porque ela teve uma questão de familiar lá, complicada e tal. Então, na verdade, não é a relação com o marido, ou com o namorado, ou com a namorada. É a base, estrutura familiar dela que precisa ser mexida. Então, às vezes a pessoa ela vem, eu quero resolver questões financeiras. Só que essa pessoa ela tem um problema lá com a mãe, e que precisa ser trabalhada, e esse problema com a mãe não deixa ela ter sucesso financeiro. Então, ou então, por exemplo, ela vem para fazer questão de trabalho, mas o que está atrapalhando ela é justamente os relacionamentos que ela tem que atrapalham o trabalho dela. Então, na verdade, às vezes nem o problema não é o trabalho, é com quem ela se relaciona. Então, a gente tem que ter esse cuidado de quando coloca um assunto específico, porque a gente está direcionando para um lugar e às vezes nem é aquilo. É a mesma coisa que você chegar no médico e falar, doutor, eu estou aqui porque eu estou com um problema na coluna. Só que, então eu quero fazer uma cirurgia de coluna. Só que o problema na coluna está sendo resultado por um problema no estômago. O teu estômago, a pessoa, sei lá, o baço daquela pessoa, o pâncreas está inchado e aí como ele inchou, ele pegou na coluna. Então ela não tem problema na coluna, ela tem problema no baço, no pâncreas, no fígado, sei lá. Mas que ao inchar deu problema na coluna. Só que ela vem aqui para dizer o seguinte: eu quero operar da coluna. Então, se você não analisa, ela traz uma queixa. Só que a queixa, o problema da queixa está em outro lugar, não naquele lugar que aquela mente está. Ela está apontando para um problema, só que o problema está em outro lugar. Então a gente só tem que tomar esse cuidado, tá? Para ambiente, é só você colocar o endereço do imóvel. Então você coloca o endereço do imóvel e faz a mesa para esse endereço desse imóvel. Para a empresa, você bota o nome da empresa, tá? Mas quando você faz para a empresa, você vai observar que você está fazendo para aquela pessoa que pediu em relação à empresa. Geralmente sócios em relação à empresa. Quando você pode fazer para processo judicial também. Então você só anota no testemunho o número do processo judicial, coloca lá no testemunho e faz a mesa para liberar as energias, para liberar as frequências. Sim, gratidão. Aí ficou das crianças, eu posso fazer para criança, por exemplo, se a mãe autoriza? Criança pode ser feito com autorização da mãe, sim. Tá? Pode fazer para criança, você pode fazer para pet, você pode fazer para o teu gato, para o teu cachorro, para o teu papagaio, para qualquer animalzinho que você tem, para o peixinho. Você não... Quando você vai fazer para criança, dependendo da idade, até 7 anos, se é muito criancinha,
essa criança ela está absorvendo a energia da mãe. Acima de 7 anos, de 7 a 14 anos, provavelmente, você pode perguntar na mesa, mas provavelmente ela está atuando na energia do pai, de 7 a 14 anos. Tá? O animalzinho é a mesma coisa. Geralmente ele reflete a energia dos donos. E o ambiente, a casa, também é a mesma coisa. Geralmente ela reflete a energia dos donos ou dos moradores do imóvel, tá bom? Certo, entendi tudinho. Muita gratidão. É que eu fiz uma mesa, eu fiz 3 mesas para uma sala que eu preciso alugar e ainda não deu certo. Então, vem aquelas crenças limitantes, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de errado. Então, muita gratidão, assim, pela oportunidade de hoje, assim, me abriu muito, sabe, Alexandre? Muito, muito, assim, que é confiar e se entregar para o processo, né? Muita gratidão. Sim, aí o que você pode fazer? Você fez para a sala. Se a sala é sua, o que você faz? Você faz para um imóvel, só para o imóvel, bota lá o nome do imóvel. Faz a mesa para fazer a limpeza energética do imóvel. Aí eu vou trabalhar o porquê eu não consigo alugar. Eu faço uma mesa para mim em relação ao imóvel. Ah, entendi. O que me apega, o que me deixa preso a esse imóvel que eu não consigo passar ele para outras pessoas. Então aí você faz para você em relação ao imóvel. Ou às vezes é para o teu marido em relação ao imóvel, porque às vezes é ele que não quer alugar. Inconscientemente é ele que não quer se dispor dessas salas, entendeu? Ou às vezes é você, ou às vezes é o teu filho. Aí você tem que fazer uma análise do que está acontecendo. Mas funciona bem, tá? Aí você marca, no caso aí, você marca o desembaraçador, que é aquela estrela que tem embaixo da águia. Marca o desembaraçador, porque ele vai desembaraçar a situação de aluguel. Quando tu fala marcar, Alexandre... É escolher a ferramenta e ativar ela na mesa. Os arcanos maiores é a ferramenta que menos saiu nos meus atendimentos. Depende de como você está conectado com a ferramenta. Muito acontece, às vezes a pessoa, como ela não está muito conectada com aquela ferramenta, essa ferramenta não sai. Mas quando você começa a estudar a ferramenta e começa a ver sentido nela, aí essa ferramenta começa a sair mais. Os 3 símbolos embaixo da águia, tá? Então, é o desembaraçador, o turbilhão e o Yavé. Ele desembaraça qualquer situação, o desembaraçador é para desembaraçar qualquer situação material. O turbilhão, ele vai energizar situações materiais, onde ele vai turbinar, ele vai botar energia, né, em situações materiais e situações de saúde. E o Yavé, ele vai trazer proteção. Proteção contra acidentes, contra assalto, contra sequestro, proteção espiritual, tá? Essas 3 gráficos, eles fazem isso. Os arcanos maiores, tá, deixa eu ver o que mais. Alguns clientes têm crises de choro após o trabalho. Chega até ser uns 2 dias após a mesa. Faz parte do processo de cura e limpeza. Eu informo para deixar sair e envio o mantra de Kuan Yin. Está correto? Correto, corretíssimo. Você pode mandar o mantra de Kuan Yin, você pode mandar porque assim, provavelmente afetou o campo emocional dessa pessoa de uma forma muito forte, ou ela resgatou alguma situação que ela não estava olhando para aquilo, lembra que eu falei das gavetas? Então, ela resgatou uma situação que ela não estava olhando para aquilo, e quando aquilo veio à tona, ela precisou olhar, e isso traz a crise de catarse, né? Ou é o processo mesmo do desapego mesmo que essa pessoa está tendo em relação a alguma coisa da vida dela, tá? Mas tem a ver, sim. Trabalho com o tarô, principalmente com os arcanos maiores. Mas pode ser a maneira como trabalho na mesa, na forma tradicional adiante. Os arcanos na mesa, eles não são uma leitura de tarô. Então, porque às vezes a pessoa olha para os arcanos e fala assim, mas eu sou tarólogo, eu não vou... qualquer coisa eu tiro o tarô aqui. Na mesa a gente não está tirando o tarô para a pessoa. Na mesa a gente está sintonizando a pessoa naquele arquétipo. Tá? Então, quando você busca um arcano aqui na mesa, você está buscando uma força para aquela pessoa, a força daquele arcano para aquela pessoa, a força positiva daquele arcano para aquela pessoa. Não importa qual seja o arcano.
Então, por exemplo, se caiu o arcano 16, a gente está sintonizando ela na energia da reconstrução, do quanto ela, da reforma íntima, da reconstrução, de reerguer as novas bases. Se ela passou por um momento de estrutura, onde aquela estrutura dela, ou emocional, ou financeira, ou seja lá qual for, ela entrou em ruína, é o poder que ela vai ter ali para entender os processos e se desconstruir, ou se reconstruir, ou às vezes a pessoa precisa se desconstruir mesmo, entendeu? Crenças ou coisas do tipo. Então ela vai ter essa energia. Então quando a gente está falando dos arcanos de tarô na mesa, a gente está falando da energia positiva do arquétipo na pessoa. Aí você vendo dessa forma, você já, opa, pera lá, então é diferente do jeito que eu pensava. Então eu posso trabalhar mais, explorar mais os arcanos na mesa, sim. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre os símbolos em volta do caboclo e o símbolo em cima da palavra Kodosh do lado direito. O mestre Águia Branca, os símbolos em volta dele são arquétipos simbólicos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o cocar, ele representa a liderança, ele equilibra a energia do medo, do pânico, porque ele é líder, né? Quem usa um cocar, geralmente ele é líder. Então ele é uma pessoa corajosa, uma pessoa que não tem problema de tomar decisão, de se posicionar, ela não tem medo, então por isso que ele trabalha a síndrome de pânico também. A tenda da lua, ela trabalha um processo de passagem de ciclo, de mudança, trazendo a pessoa para um novo momento da vida dela, para uma nova fase. A flecha, ela trabalha a busca, o alcance, o poder que essa pessoa tem de foco e objetivo a curto prazo, a curta distância. O local de poder, ele trabalha como eu me coloco, onde eu me encaixo, entendeu? Qual que é a minha posição favorável, onde eu tenho que me encaixar, onde eu tenho que me colocar, onde eu tenho que me posicionar. A roda de cura, justamente o nome já diz, é um ciclo de cura que provavelmente trabalha questões ancestrais e de vidas passadas. A tenda do suor, ele vai trabalhar prosperidade, ela vai trabalhar um detox, ela vai trabalhar um detox energético, uma despoluição daquela pessoa, desintoxicação daquela pessoa, pode ser no campo energético ou no campo físico. O tambor, ele vai trazer essa pessoa no ritmo, ela vai colocar essa pessoa no ritmo, na cadência correta. Às vezes ela está lenta demais, a oportunidade passa por ela e ela não consegue pegar porque ela está muito lenta, aí a oportunidade passa muito rápido. Na verdade, a oportunidade ela passa no tempo certo, mas você que está lento demais. Então, quando entra a energia do tambor, ela te coloca em cadência, ou seja, ela te faz você entrar no ritmo correto para não perder isso. Ou às vezes você está acelerado demais e aí o tambor ele vai dar uma atrasada e ao atrasar um pouquinho você, ele vai te colocar no ritmo correto. Às vezes a pessoa está estressada demais ou ela está deprimida demais. Então o tambor também trabalha depressão e estresse, tá? Enfim, os olhos, a visão, né? O que eu estou enxergando, o que eu estou deixando de ver, o que eu estou deixando de enxergar. O raio, ele traz justamente a força que eu preciso para tomar uma ação necessária. É bem tranquilo as ferramentas do caboclo. E o DNA, que é a ferramenta que a gente vai trabalhar o testemunho, quando a gente coloca o testemunho, o DNA ele trabalha o DNA energético da pessoa, o DNA cósmico da pessoa. E ele também é o acesso aos registros akáshicos. Então, ele vai trabalhar a eliminação de registros que são desnecessários na pessoa, ele vai trabalhar quebras de contrato, quebra de pactos, quebra de maldições de família, maldições ancestrais, de maldições de vida passada, de contratos e pactos também de vidas passadas, tá bom? Okay. Vamos fazer a mesa, então? A gente sempre vai trabalhar com testemunho, tá? Eu gosto de usar post-it, acho mais prático. Então, a live, a data de hoje, 26 de junho. Então, vou colocar live, mesa Arcturus, 26/6/2021. Certo? Procura sempre fazer a lápis, tá? Melhor do que caneta, tá?
E depois, quando termina, você pode queimar isso aqui, tá bom? Lembrando que a mesa, essa live, essa mesa que a gente vai fazer aqui, ela é atemporal, ou seja, quem assistir gravado vai se conectar também. Quem assistir em qualquer outra data vai se conectar com essa mesa aqui, tá bom? Então, essa mesa ela vai ficar gravada e ela ultrapassa a linha do tempo. Então, independente do horário ou do dia que você assistir, você vai se conectar com essa frequência, tá? Independente de quem está aqui presente ou não. Quem vai assistir depois se conecta. Bom, eu vou fazer devagarinho. Quem quiser acompanhar, acompanha. Mas quem quiser participar do processo apenas, quem quiser olhar, olha, acompanha, quer fazer na sua própria mesa. Mas assim, procura fazer isso depois, quando você assistir, ou então repetir esse processo depois na sua casa, tá? Tenta se conectar com esse processo agora, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirarem profundamente. Respira profundamente. Até relaxar os ombros, relaxa o corpo. Se ajusta na cadeira ou no sofá, onde você estiver sentado. Se abre para as frequências de conexão de cura arcturiana, com a mesa radiônica Arcturus. Vou fazer a minha conexão agora. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Eu, Alexandre Antoniazzi, invoco minha divina presença, eu sou, presença de Quani, chefe H branca, Senhor e Senhora de Arcturus, os mestres de cura do raio verde, para a abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com mesa radiônica Arcturus. Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Adonai Tsebaot. Kodash, 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 Kodash. Arcturian. Eu, Alexandre Antoniazzi, agora invoco a divina presença eu sou do grupo da mesa radiônica Arcturus, do dia 26/6/2021, na live. A presença de Quani, chefe H branca, Senhor e Senhora de Arcturus, mestre cura do raio verde, para a abertura dos trabalhos de conexão multidimensional com a mesa radiônica Arcturus. Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Adonai Tsebaot, Kodash, 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 Bom, pessoal, agora eu vou escolher as ferramentas a serem utilizadas, mas de cara, eu vou ativar a roda de cura aqui e vou ativar o chefe H branca aqui. Certo? E vou ativar a Temalexi, porque ele trabalha com energias de frequências negativas, né? Energias densas. E a gente está fazendo uma mesa para trabalhar a harmonização do vírus da Covid. Eu entendo que vírus é uma energia densa, tá? Então, eu ativando a roda de cura. Arcturian. Ativando a cama, o raio verde. Arcturian. E ativando o Temalexi, Arcturian, Temalexi, E agora eu vou escolher as ferramentas que são necessárias para a harmonização da conexão desse vírus Covid que a gente vem enfrentando aí nos últimos tempos. Chakra laríngeo. Qual a próxima ferramenta? Arcano 4. Qual a próxima ferramenta?
Arcturem, 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 Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah. Arcturem, 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 Yahuwah, Yahuwah, Yahuwah. Arcturem, 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 Yahuwah, Yahuwah. Yahuwah. Está trazendo aqui para Devin Arcturus. Arcturem, 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 Devin Arcturus, Devin Arcturus, Devin Arcturus, Arcturem, 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 Devin Arcturus, Devin Arcturus, Devin Arcturus, Devin Arcturus, Arcturem, Arcturus, Devin Arcturus. Arcturem, 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 Devin Arcturus, Devin Arcturus, Devin Arcturus, Devin Arcturus, Devin Arcturus, Devin Arcturus. Então, quando cai Devin Arcturus, a gente sempre marca Devin e marca Devan também, tá? Os dois. Arcturem, Arcturem, Arcturem. Ativando as energias de Rafael, arcano da cura, arcanjo da cura, ativando as energias de Rafael, arcanjo da cura, ativando as energias de Rafael, arcanjo da cura. Qual a próxima ferramenta? Ou deu já. Eu vou já enviar as frequências. Eu vou explicar primeiro e depois eu envio as frequências, tá, gente? Bom, então o que eu fiz? Eu vou enviar as frequências depois que eu explicar mesmo, tá? Ou vocês preferem que já envie? Bom, vou enviar depois. Então o que eu fiz? Ao ativar a mesa, eu já ativei a roda de cura, que eu tô falando de um vírus que causa doença. Então já automaticamente ativei a roda de cura e o curador xamânico, que é o Águia Branca. Tá? Já foi automático, por minha escolha. E também ativei Demalexi, porque eu entendo que esse vírus é uma energia densa. Tá? Ele carrega uma energia densa, então o Demalexi para eliminar essa carga de energia densa desse vírus. Ok? E aí eu pedi para o pêndulo escolher, para a mesa escolher as outras ferramentas. Então ela escolheu Devin Devan Arcturus, que traz o equilíbrio da energia Yin e da energia Yang de nós todos. Ele escolheu Yahuwah, ou Yahvé, né, como vocês podem chamar Yahvé, que é o nome de Deus. O gráfico traz o nome de Deus, que é um gráfico de proteção, inclusive na saúde, proteção para a saúde. Isso não foi eu que escolhi automaticamente, foi o pêndulo que trouxe para a ferramenta. E olha que engraçado, ele trouxe o chakra laríngeo também, que é o chakra da garganta. Então, o chakra laríngeo trazendo essa questão do que a gente está tendo que engolir, né? Lembra que eu falei da visão metafísica dos chakras e tal? É o que a gente está tendo que engolir ao longo desses últimos tempos, desse último ano e meio. A gente está tendo que engolir esse vírus aí, goela abaixo. Muita gente tendo que se readaptar, se remodelar, rever os princípios profissionais, financeiros, familiares, por conta desse perdendo pessoas, passando por um perrengue absurdo financeiro, por conta de tudo isso que está acontecendo, dessa energia densa que está sendo criada desde o ano de 2020 aqui no planeta Terra. Então, o chakra laríngeo é justamente para isso, para aliviar para dar um alívio na nossa garganta, para dar um alívio naquilo que a gente precisou engolir forçadamente, esses lockdowns, esses fechamentos todos. O Yahuwah, ele traz a proteção do nome de Deus, né, do nome do Criador para o nosso campo. E Devin Devan Arcturus, ele vai trabalhar a harmonia da energia Yin e da energia Yang. Tá muita gente descompensada, e nós, né, estamos todos assim dessa forma. E ele também trouxe a energia do arcanjo Rafael, que é o arcanjo da cura, é o arcanjo da transmutação da cura. Então, aliado ali com a Águia Branca que eu já havia escolhido, ele vai trazer fortalecimento da nossa saúde. Tá? Nesse caso aqui eu não perguntei casa que está sendo trabalhada, se casa 3, 4 ou 5, porque esse vírus ele mexe com a nossa estrutura. E o lobo e o arcanjo Rafael, ele no centro, ele trabalha o quê? A nossa estrutura. Tá? Então é por isso que não falei nada. E falando em estrutura, o arcano 4, o arquétipo do arcano 4 para nós,
Então lembra que eu falei? Os arcanos, eles vão trabalhar a força na pessoa. Então é a força do arcano na pessoa, no caso aqui no grupo, nessas pessoas que estão participando, nessas pessoas que vão ver essa live daqui a pouco. Então arcano 4, como informação, ele está dizendo assim, muitos de nós perdemos, nos desestruturamos por conta dessa pandemia, por conta desse vírus, por conta das nossas famílias. Muitos de nós muitos dos nossos familiares, né? Porque essa mesa aqui a gente não está fazendo só para você que está assistindo, a gente está fazendo para os nossos familiares também. Então, muitos dos nossos familiares perderam emprego, tiveram que diminuir salário, um monte de coisa não muito agradável aconteceu. Então, isso mexeu com a estrutura dessas pessoas, com o poder de realização dessas pessoas. Por exemplo, eu tinha projetos muito grandes para esse ano de 2020, para a metade de 2020 e início de 2021, que eu precisei cortar por conta dessa pandemia. Né? Eu tinha um projeto de ir para Portugal e tinha um projeto de ir para a Argentina também. Levar o trabalho da Mesa Radiônica Arquituros para lá e eu tive que cortar. Então, mexeu com o meu poder de realização. Queira ou não, essa nova situação mexeu com o meu poder de realização. Mexeu com o teu poder de realização também. Então, a energia positiva do arcano 4 aqui é nos estruturarmos melhor, a gente ter a nossa base solidificada e o nosso poder de realização, e nosso poder de realizar, a nossa capacidade de realizar de volta, de realizar nossos planos, os nossos objetivos profissionais, familiares, etc. Né? Então, ele traz essa informação. Tá? Então, a gente trabalha com poucos símbolos, mas que traz muita carga de informação. Ok, gente? Eu não mandei a frequência ainda, eu vou enviar já já. Tudo ok aqui? Então, eu vou fazer o envio das frequências, tá? Então, eu vou pedir a vocês que fechem os olhos, mais uma vez. Respirem profundamente, canalizando a cor verde. Canalizando a cor do equilíbrio, a cor da cura. Ao canalizar a cor verde, se conecta com a energia da saúde, com a energia dos caboclos, com a energia de águia branca. Se conecta com a energia de arcanjo Rafael, trazendo cura, proteção para a nossa saúde, para a saúde dos nossos familiares. Se conectando com as energias de Devin e Devan Arcturus, trazendo o equilíbrio das nossas energias. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Solicito agora a ativação de todas as ferramentas aqui selecionadas para o grupo da Mesa Radiônica Arcturus da live do dia 26/6/2021 e quem mais assistir essa gravação depois. E que se manifeste todo o sistema multidimensional de cura aqui presentes e ancoradas nesse trabalho. Em nome do Senhor e Senhora de Arcturus, Guanin, Águia Branca e Arcanjo Rafael. Eu sou o amor da chama rosa, eu sou a fé do raio azul, eu sou a sabedoria na luz dourada. Eu sou o amor da chama rosa, eu sou a fé do raio azul, eu sou a sabedoria da luz dourada. Eu sou o amor da chama rosa, eu sou a fé do raio azul, eu sou a sabedoria na luz dourada. Ativando a chama trina, ativando a chama trina, ativando a chama trina, Arcturian, 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 Arcturian. Arcturian, 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 Arcturian. Arcturian, 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 Arcturian. Arcturian, 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 Arcturian. Arcturian, 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 Mani Padme Hum, 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 Kodash, 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 Kodash. Kodash, 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 Kodash. Arcturian, 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 Arcturian. Agradeço a presença dos seres de luz aqui presente. Manifesta a intenção de limpeza e encerramento das ferramentas utilizadas nesse trabalho de luz. Kodash, 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 Kodash.
Deu até um calorzinho. Tudo certinho com vocês? Sim, gratidão. Foi tenso. Foi tenso? Foi tenso, é ótimo. Gente, então, é uma mesa simples. Você vê como que é um processo rápido e simples de fazer? Poucas ferramentas, porque quando a gente está fazendo ela, a gente está definindo aí uma... Precisamos ter mais encontros assim, Alexandre. Sim, é muito, muito bom, gratificante. Sim, vamos Como fazer. relações. Que bom. A gente vai fazer uma live mensal. Todo mês a gente vai fazer uma live para tirar dúvidas e também para processar uma mesa para o grupo, sempre. Para o grupo de operadores, tá? Uma vez, pelo menos, por mês a gente vai fazer isso. Ou, no caso, às vezes, até fazer uma mesa para o planeta, se necessário, ou alguma coisa assim, tá? Mas, geralmente, a gente vai fazer uma mesa aqui para nós mesmos, para o grupo. É importante a gente se conectar, é importante a gente se conversar. Todos vocês conseguiram, deu para tirar as dúvidas. Eu entrei meio atrapalhado, eu sei que demorei um pouquinho, mas espero que tenha sido boa aula para vocês. Não foi uma aula, né? Foi um bate-papo, uma pequena orientação de uma coisa ou outra aqui, mas eu acho que às vezes pode significar aí uma melhora muito grande aí no atendimento de vocês. Vocês, se puderem, se conectem com a mesa, façam uma mesa utilizando isso que a gente conversou, tá? É bem importante e aí desse jeito a gente vai somando aí esse nosso planetinha. Sim, acrescentou muito, foi excelente. A tua ideia de fazer uma vez por mês vai ser ótimo. Que bom, que bom. Então aguardem novidades, tá? Para as próximas semanas. E nós vamos nos falando. Qualquer dúvida me manda no inbox, tá? Eu deixo o grupo fechado para não ficar aquele negócio de bom dia, boa tarde, boa noite. E aí tem gente que sai porque se irrita. Então eu deixei o grupo fechado, porque aí só eu mesmo vou postar mensagem lá. Então as pessoas não precisam se preocupar de que aquele grupo vai estar gerando muita informação. Você vê que nesse grupo eu não coloco nem informação dos meus cursos lá. Dificilmente eu não posto nada. Quando eu coloco informação desnecessária, eu falo postar, né? Eu não posto nada no grupo, tá, gente? Então, quem quiser se manter lá, é lá que eu vou colocar informação de atualização, de live, sempre nesse grupo aí. Quem quiser permanecer, permanece. Quem quiser sair, não tem problema, pode sair. Se quiser voltar depois, é só me falar e eu coloco de volta, tá bom? Eu desejo a todos um excelente final de semana. Qualquer dúvida, me chamem. Eu vou deixar esse grupo ainda hoje aberto para quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Eu vou colocar depois o link dessa gravação lá, tá? Na íntegra, do jeito que tá. E depois eu vou fechar. E quem tiver dúvida, quiser me perguntar, pode me chamar no privado, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Bom final de semana a todos. Bom final de semana a todos vocês. Obrigada, Lê. Tchau. Gratidão, Ale. Tchau, Obrigada. Ótimo, obrigada. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Bom final de semana. Bom final de semana.